Olá, brothers! Mais uma vez estamos aqui no terceiro, olha só que fantástico, terceiro episódio do Café Gospel. E hoje nós vamos falar do tema sonho. E eu quero começar com vocês agora, esse tempo de oração, para que possamos orar, agradecendo a Deus por esse momento especial, por mais esse Café Gospel fantástico. E ao mesmo tempo, nesse momento, eu quero pedir a você, curta, comente e compartilhe. Por quê? Você vai nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas, para que essa palavra ela crie um impacto e transformação na vida das pessoas, porque este é o propósito do Café Gospel. É o propósito do reino de Deus. Não é uma placa, não é uma denominação, mas é o reino de Deus. E agora eu quero orar junto com vocês, para que possamos receber esse momento da palavra e abençoar a vida de cada um de vocês e o seu lar. Senhor Jesus, queremos nesse momento te agradecer, Pai. Te agradecer de uma forma especial por este programa, pelo nosso ministério, pela tua palavra que será ministrada aqui através do teu conhecimento, da tua sabedoria, Pai, e que seja impactante e transformador na vida dos seus, de cada um que está nos ouvindo agora. Que eles recebam a sua palavra e eles entendam, Pai, o crescimento e o prosperar do Senhor nas suas vidas. Pois em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo terceiro episódio, nós te agradecemos por toda a nossa equipe, Pai, de produção, aqui da Produtora Única, pelos nossos convidados e mais uma vez nós te louvamos e sabemos que é o seu nome que aqui é engrandecido, é louvado. Ô Pai, o seu nome é transformador, traz vitória na vida das pessoas. Que assim seja e continue a ser, Pai, o seu nome engrandecido neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E eu sou grato, Pai, sou grato porque nesse momento o Senhor nos dá a oportunidade nesse ministério de impactar, de alcançar as vidas, de trazer transformação. E eu quero compartilhar com vocês nesse momento de sonhos. Eu vou, no final da história dele, mas eu vou contar um pouquinho a história desse grande homem, né? Eu vou contar um pouquinho dessa história. E eu vou aqui em Gênesis 50, 22 ao 26. José, pois habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E por que eu começo nesse momento a palavra com a história de José? José, nós sabemos na história, no contexto, que ele é um grande sonhador. Mas ele não é um sonhador que ele sonhava, almejava, desejava. Não. Eram visões que Deus deu a ele do que Deus já tinha projetado para a vida dele. E eu quero falar para você agora o que Deus projetou para a sua vida, para a minha, para a sua vida. O que Deus ele traçou o seu caminho, e a palavra de Deus nos ensina que é muito antes, Efésios 1, muito antes do ventre da sua mãe. Deus já te conheceu quando você ainda era informe. E ele já sonhou e projetou você. Isso é para mim e para você. E aqui José, vamos falar da história desse menino? Lá atrás, esse menino, ele um dia sonhou num jantar sentado na mesa com seus pais e com seus irmãos. Ele relatou o sonho. Primeiro foi o sonho que ele teve com a lua e as estrelas se dobraram diante dele. Depois ele teve o sonho com os mostos de trigo e se dobraram diante do sol, diante dele. E tudo isso Deus já havia mostrado a ele. E isso criou o quê? Criou ciúmes. Criou intriga. Muitas vezes, eu e você, nós não nos atentamos com quem nós estamos falando
E se aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, Deus pediu ou nos deu autoridade para que nós compartilhássemos com outras pessoas? E a maioria das vezes não. Sabe por quê? Porque quando Deus ele projeta algo para a sua vida, vai acontecer. Irá acontecer. Não tem como não acontecer. Só com uma maneira. Sabe qual? Se eu ou você sairmos do propósito de Deus. Antes de nós iniciarmos esse terceiro episódio, que nós estamos falando de sonhos, nós estamos falando de resiliência, de fé, de propósito. Eu estava conversando, e vocês logo vão conhecer o nosso convidado de hoje, e nós estávamos falando, e eu sempre relato isso, que eu acredito ser muito importante. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Propósitos de vida. Vou citar um exemplo para você. E eu vou no exemplo do casamento. Anderson, mas por que o casamento? O que tem a ver o casamento com propósito? Não, o casamento, eu me apaixonei, eu gostei dela, ela gostou de mim. Não, engano seu. Se você parar, pensar e analisar e ver os conselhos dos seus pastores, quando você vai se aconselhar com eles sobre o casamento, o que ele fala? Que você, moça, ou você, moço, ao procurar um jovem, primeiro, ore a Deus. Espere a confirmação de Deus se esse moço ou essa moça está no propósito de Deus. Propósito de Deus. Depois, você é aconselhado para continuar orando e conversar conhecendo o moço, a sua família, ou a moça, a família do rapaz, para que se vocês estão no mesmo propósito, olha a palavrinha de novo, propósito. De quem? De Deus. E depois que você passa essa segunda fase do propósito de Deus, vocês vão se conhecendo para ter a certeza e a convicção se estão no propósito. Olha, tudo é propósito. Então, o nosso Deus, ele é longânimo, onisciente, onipresente, onipotente, nos conhece muito antes do ventre das nossas mães, já sonhou conosco, e eu vou falar para vocês a minha gratidão de estar aqui, de nós estarmos juntos compartilhando o Café Gospel, porque o Café Gospel é um sonho de Deus há mais de 10 anos na minha vida, que é o nosso ministério. E que, nesse momento, começa a acontecer, nesse momento ele começa a crescer para alcançar a sua vida e impactar. Mas Anderson, por que tanto tempo? Não me pergunte. A minha parte sempre foi tomar a decisão para que o propósito de Deus acontecesse. Mas Deus já havia sonhado, Deus já havia determinado esse propósito. Eu precisava tomar o passo. O passo de confiança, o passo de resiliência, o passo de perseverança, o passo de dedicação. E assim é a minha vida e a sua para todas as áreas. Quando Deus nos dá um sonho, e eu precisei caminhar todos esses anos para que essa realidade começasse a acontecer, esse propósito de Deus, porque eu precisava acreditar e ter a convicção de que poderia ser ou está sendo o momento de eu estar preparado para nós estarmos juntos. Pelo cuidado. Porque o nosso Deus, ele trabalha com ordem e decência. Então ele projeta algo para você, com você, mas você precisa passar fases. E aí eu vou voltar para essa história. Então esse menino, José, ele contou a sua história e aí nós já sabemos. Os irmãos saíram um dia para caçar, jogaram ele dentro de uma cisterna vazia, depois foram lá, venderam ele como escravo, e aí José foi como escravo para o Egito, e como escravo no Egito ele passou N situações, depois o chefe da guarda de Faraó, né, Potifar, leva ele para sua casa, vendo que ele tinha algo diferenciado, deu a administração da casa dele para José. E aí nós também conhecemos a história. Olha só, quando você tem propósito e princípio com Deus, você não se desvia o foco.
você não olha para outras situações, você não olha para momentos, você não olha para as coisas que as pessoas falam, você não olha para atitudes que não condiz com a vontade de Deus. E aí nós continuamos a história desse menino. A mulher de Potifar vê quem é José, se apaixona por ele, quer algo com ele, e José permanece firme. E aí eu pergunto para você, meu irmão, e essa pergunta vai para você, brother. Quais são os manjares que têm sido oferecidos para você no seu dia a dia? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na própria igreja? Você tem se deixado a desviar sua atenção para esses manjares que não estão no centro da vontade de Deus? Muitas vezes nós temos que entender que algumas perseguições ou algumas provações, elas são motivos de bênçãos. Bênçãos que nós precisamos ser aprovados para conquistar. E José provou isso. Para mim e para você. José provou que ele era um homem segundo a vontade e o propósito de Deus. E ele não se deixou adobrar por esse desejo. E aí nós sabemos que daí ele foi preso, ele foi injustamente condenado, como se tivesse agredido ou atacado a mulher de Potifar. E aí, olha só, vamos para o propósito. O que aconteceu nesse propósito quando ele chega na cadeia? Ele conhece lá e tem alguns copeiros lá, presos lá por alguns problemas. E aí nós sabemos da história e ele relata, fala para os dois que eram funcionários do palácio de Faraó. E quando eles saem da cadeia, o copeiro e o outro funcionário, ele fala, José fala, não se esqueça de mim. E continuou preso, mas ele continuou fiel ao propósito de Deus. Eu e você, estamos fiéis ao propósito de Deus? Eu quero que você reflita comigo essa manhã, essa tarde, essa noite. Este momento que esse vídeo está chegando para você, eu quero que juntos nós possamos refletir se nós estamos verdadeiramente no centro da vontade de Deus e no seu propósito. No propósito que Deus sonhou e determinou para a sua vida. E José permaneceu firme. Até esse momento dele falecer com 110 anos, olha por tudo que ele passou. Será que nessa reflexão nós seríamos capazes de permanecer firmes como José? Acreditando que aquele sonho que Deus deu para a vida dele iria se realizar com tudo adverso que vinha acontecendo? E muitas vezes, brother, na primeira adversidade, na primeira dificuldade, você se afasta de Deus. Na primeira dificuldade e na primeira adversidade, você larga de Deus. Você sai dos seus caminhos. Deus deixou de sonhar com você? Não. Deus deixou de ter um propósito com a sua vida ou com a minha? Não. E por que não está acontecendo? Vamos refletir? Você continua, permanece resiliente, confiante no centro da vontade de Deus e no seu propósito? E aí José continua. E José vai para esse momento. E num determinado momento, Faraó tem um sonho, nós conhecemos a história, e não havia homem nenhum dentro do governo de Faraó, os seus sacerdotes, quem fosse, que pudesse revelar o sonho que Faraó havia. E nesse momento Deus faz o copeiro lembrar daquele menino que estava preso, que havia o ajudado lá, numa revelação dentro do cárcere, profetizando sobre a vida do copeiro. E o copeiro fala dele para Faraó. E José vai na presença de Faraó, e José revela o sonho de Faraó, e aí nós sabemos aonde José chega, no propósito de Deus.
se torna governador do Egito. E nesse ponto, até esse momento, e você pode ver aqui que nesse momento, até na hora da morte, ele fala que os seus familiares serão visitados e abençoados, assim como foi o pai Abraão, Isaque e Jacó. Em nenhum momento, e aí eu quero fixar junto com você esse ponto. Em nenhum momento José, ele chegou e ele usou do sonho de Deus, do projeto de Deus, para prejudicar alguém ou quem quer que seja, que tenha sido uma pedra de tropeço no seu caminho. Sabe por quê, brother? Porque o nosso Deus, ele não sonha com você para que você alcance o propósito dele, prospere, cresça, se transforme para destruir a vida de outras pessoas. Não é isso. Nunca foi. E José permanece o mesmo José, humilde com coração gigante. E nós conhecemos a história. Ele traz a sua família para o Egito, abençoa seu pai, abençoa seus irmãos. E mesmo na hora de morrer, ele fala para os irmãos que os propósitos e os sonhos de Deus continuarão a acontecer na vida dos seus. Por quê? Por quê? Porque Deus tem propósito na minha e na sua vida. A minha imensa gratidão desse Ministério Café Gospel, eu falo para vocês, do reino de Deus, é poder estarmos juntos e abençoar a sua vida. De poder chegar aí, na sua casa nesse momento, e ter a certeza e a convicção que Deus está transformando e impactando. Deus está transformando o seu casamento agora, Deus está restaurando a sua família, Deus está restaurando a sua saúde, e eu declaro e profetizo a cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que você tem passado, está passando, que o nosso Deus tenha um encontro real e verdadeiro contigo agora, e Ele traga transformação, cura e libertação sobre a sua vida, sobre a sua família, libertação das drogas dos seus filhos, a quebra de toda a corrente maligna sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os seus sonhos. E eu peço agora, em nome de Deus, em nome de Cristo, que você volte a sonhar e a ter lembranças de tudo aquilo que Deus já projetou na sua vida. Por quê? Porque os sonhos de Deus não se frustram. E a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. E essa é a minha convicção de estar aqui junto com você. É que esse momento do Café Gospel, a palavra ela é lançada e não voltará vazia. Porque a sua vida será e é transformada pelo poder e a glória de Deus. Então, nesse momento, nesse tempo que nós estamos compartilhando do terceiro episódio do Café Gospel, sonhos, resiliência. Nós vamos caminhar agora para a segunda parte, entrevistando os nossos convidados e dar continuação nesse terceiro episódio, Você rumo ao sucesso. E a palavra que nós ministramos agora, da vida de José, dos sonhos, da resiliência, vocês vão poder ver na história desse nosso convidado hoje. Então eu quero aproveitar, Sandro César Leon Marques, já vou apresentar para vocês, e finalizando essa primeira parte que é do sonho, e vocês vão entender o porquê do propósito e da resiliência, que é a resiliência e a perseverança naquilo que Deus projetou para a sua vida e os teus sonhos. Permaneça firme e fiel, porque eu tenho uma certeza absoluta que eu posso compartilhar com você. Deus é fiel em todos os seus propósitos. Nós precisamos permanecer fiel na presença dele, com todas as adversidades. E é isso que eu compartilho com você agora. Que o nosso Deus poderoso e grandão, esse Deus maravilhoso, ele abençoe a sua vida agora e você volte a segurar suas mãos e entender que tudo aquilo que ele sonhou e projetou para a sua vida, independente das adversidades, como José fez, não olhou para um lado, não olhou para o outro, olhou para frente, para o propósito de Deus. Você também olhe para frente, assim como eu, para o propósito de Deus. E Deus continue a trazer essa vida dos seus projetos
e as suas realizações sobre a sua vida, a sua casa e tudo aquilo que você deseja. Pois eu agradeço mais uma vez esse momento maravilhoso, esse Deus maravilhoso e grandão que tem nos abençoado com tudo aquilo que Ele sonhou de melhor para cada um de nós. Amém? Mais uma vez, meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, brothers! E depois, olha só, que maravilha! Depois dessa palavra abençoadora, que nós conversamos sobre a história de José dos sonhos, nós vamos falar com esse convidado maravilhoso, que mais uma vez, quero agradecer, né? A presença nesse terceiro episódio de Você Rumo ao Sucesso aqui no Café Gospel, do professor João Terenciano, que eu gosto de salientar, meu amigo, né? E o professor João hoje traz para nós, nesse bate-papo informal e formal ao mesmo tempo, um convidado maravilhoso que é o Sandro César, que eu já falei no encerramento do Momento da Palavra, que é João César Leon Marques, mas que gosta de ser chamado por Sandro César, contador, e o seu currículo, o professor João, como seu convidado, irá nos compartilhar do seu currículo, né? Seja bem-vindo, Sandro César, no nosso programa. Muito obrigado, pastor. Sinto honrado com o convite ao professor João, muito agradecido. Estamos aqui para elucidar e compartilhar com todos esse momento maravilhoso, ainda mais vindo depois de uma palavra tão abençoada como esta. Muito obrigado. Muito bem. Primeiramente, eu estou feliz de tê-lo aqui, porque conheço o Sandro, o controller, o auditor, o contador, o assessor, o homem profissional já de algum tempo, e eu posso ser o aval da sua experiência, do seu conhecimento, porque já vi de perto, e da sua credibilidade como profissional. Mas eu queria iniciar o dia de hoje conhecendo o Sandro Pessoa. Quem é o Sandro, né? Como é que começou a sua vida? De onde você vem? Qual a sua origem? Então eu quero abrir esse espaço inicial para você falar um pouco da sua história. Mas aproveitando, peraí, sem fazer um corte, mas já cortando... Não pode ser diferente. O Café Gospel, nós temos um convidado. Vamos servir esse cafezinho maravilhoso que eu sempre faço questão de servir. Por quê? Porque eu, você e os nossos convidados, nós estamos aqui para tomar um café gospel. Ou seja, para tomar aquele cafezinho maravilhoso. Então, eu vou servir aqui os nossos convidados, como sempre faço. Esse café maravilhoso que hoje... né? Como sempre, é um café feito aqui pela nossa produtora única, pela equipe aqui, pelos meninos, que eu quero já agradecer. Estamos aguardando, né? Aguardando você, o patrocinador, que nos dê essa oportunidade de colocar seu nome aqui nesse momento do Café Gospel com exclusividade. Patrocinador, coloca seu nominho aqui. Nosso convidado, o cafezinho. Vamos brindar, né? Vamos brindar, né? Mais uma vez, que Deus abençoe a cada um de vocês, a você aí que está nos assistindo e compartilhando esse café maravilhoso. E agradecer, né, esse momento e dar continuidade, né, à fala do professor João, que nós agora estamos ansiosos para conhecer quem é a história, né, de Sandro César. Poxa, para mim é uma alegria enorme estar aqui com esse homem fantástico, em que eu confesso, pastor, que também é uma admiração muito grande, um amigo extremamente fiel. E hoje o mundo carece muito de pessoas que a gente possa confiar. E principalmente poder dizer que é um amigo. E o professor João é uma pessoa maravilhosa, dispensa qualquer comentário. Bom, uma pergunta muito interessante. Eu sou um cara que venho de uma família simples, do interior de São Paulo. Meu pai era barbeiro, minha mãe dona de casa.
em que o sonho da minha mãe era poder ver seus filhos formados. E para isso, ela lutou muito. Como todas as mulheres, que aliás, quero aqui, aproveitando, falando de minha mãe, mandar um grande beijo para ela e principalmente dizer, através dela, e estender a todas as mães, a todas as mulheres, a força da mulher como um todo. A importância na formação do indivíduo em que a mãe nos coloca e nos traz. E, obviamente, o pai, na formação de caráter, de pessoas, de poder conduzir seus filhos a um caminho de dignidade. E não houve, em momento algum, falta de luta, desejo e muitas batalhas. Como eu estava dizendo, eu venho de uma família muito simples, humilde, uma mulher extremamente batalhadora, em que teve que trabalhou como faxineira, pois o sonho dela era fazer dos seus filhos em que pudesse se formar e ter um diploma. Esse foi o grande sonho de minha mãe. Olha que interessante, né? Bem alusivo ao tema, né? Quando o pastor falou sobre o sonho, né? A importância do sonho. Quer dizer, queira ou não, na minha humilde visão, ela tinha um propósito, não é verdade? Sim. Ela queria ver o Sandro formado, então o propósito na vida dela já está declarado aí, né? Então, e ela, creio que você vai contar ao longo do dia de hoje, essa constância dela em lutar, em ser perseverante para ver o filho conquistar um sonho também que acabou se tornando o seu, né? Com certeza. E hoje, né, como a vida se nos preserva, hoje é meu sonho de poder ver os meus filhos formados, né? E como eu disse inicialmente, a palavra abençoada do pastor Anderson é uma palavra extremamente forte, presente, e se faz presente, e através desse espaço, não tenho sombra de dúvidas, que está atingindo muitas pessoas de forma impactante. Tanto é que a minha história, ela se baseia num sonho e no propósito dos meus pais. Olha só que coincidência. E assim, quantos milhares de pais e mães que são impactados através desses sonhos em busca dos seus objetivos. Claro. E, de fato, não foi fácil, né? Em épocas extremamente difíceis, meu pai e minha mãe do interior de São Paulo. Que cidade que você nasceu? Eu nasci em Fernandópolis. Fernandópolis. Meu pai barbeiro, mas uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa que amava a vida. Amava porque hoje ele não se faz mais presente, somente minha mãe. Mas enquanto ele esteve presente em minha vida e das minhas irmãs, ele se mostrou um pai extremamente fiel aos seus propósitos e principalmente o que eu sou tem uma participação muito grande dele. Fernando, vocês são em quantos irmãos? Você falou das suas irmãs, vocês são em quantos irmãos? Sou eu e mais duas irmãs. Mais duas irmãs. Isso. Ó, eu aproveitei para até falar, eu estou ouvindo o seu relato, a sua história, e eu quero usar o relato e a história na parte onde você fala da sua mãezinha, da sua mãe, para usar como exemplo para todos que estão nos ouvindo, né? Nós, há poucos momentos atrás, nós conversamos sobre o sonho de José, aquilo que Deus projetou. E quando você fala isso, do sonho da sua mãe, que ela projetou em vocês também, o futuro de vocês, que é aquilo que Deus sonhou e projetou. Eu quero usar o exemplo dela como resiliência, perseverança, determinação. E que cada um que está nos ouvindo agora, que tem o exemplo da sua mãe, como as diversas mães, eu quero parabenizar todas as mães. Minha mãezinha não se faz presente mais há mais de 25 anos, mas também foi um grande exemplo enquanto aqui ela esteve, que essa resiliência, perseverança das mães, como foi a sua, que as pessoas deveriam ter, como as mães, né?
ela é guerreira, né? É que nem uma leoa, né? A leoa defende as suas crias, ela tá cuidando, né? Muitas vezes, nós conhecemos o relato da história, né? Do mundo animal, que o Rei Leão, né? Que rege ali o seu espaço, muitas vezes ele mata o filhote macho para não ser um adversário dele. E a mãe protege muitas vezes e ela leva para lugares às vezes distantes, para não ver o seu filhote até ele ter a sua maturidade para ser dominante. Olha só que fantástico. Verdade. E é tão verdade isso que eu vejo e observo ao longo dos anos e do tempo, há diversas e milhares de mães nesse sentido. Raras exceções como nós vemos em relação a filhos e pais, mas eu tenho certeza que a vida se encarrega de mostrar e dar um ensinamento adequado. Mas eu entendo também que nessa dificuldade desse sonho, dessa resiliência e desse propósito, minha mãe conseguiu ver o seu primeiro filho, né? Somos em 3, apesar de ser o do meio, mas eu fui o primeiro filho por parte de mãe e por parte de pai a me formar e dar essa alegria. Quando eu me formei, é como se eu tivesse vendo ali com as minhas vestimentas, recebendo o meu canudo. Eu olhei para o palco e eu pude observar meu pai e minha mãe. Eu nunca vi, naquele momento, uma alegria transbordar de uma forma tão clara e evidente por uma realização desse sonho, desse propósito. E aí eu percebi o tamanho da importância de um pai e de uma mãe quando ama um filho ou uma filha, em que consegue realizar os seus sonhos, consegue encaminhar esses filhos e preparar esses filhos para uma vida, mas principalmente prevalecendo os princípios cristãos, os princípios familiares de obediência ao pai, à mãe, ao seu semelhante. Essa eu acho que é o maior diploma em que eu pude ofertar ao meu pai e minha mãe. E eu falo até com uma certa emoção, porque eles são de uma origem tão simples e eles não tiveram essa oportunidade. Através da minha pessoa, é como se eles estivessem se formando. E esta alegria de conseguir transbordar para eles, porque eu pude fazer com que meu pai e minha mãe, na época deles não tendo essa oportunidade, poder ver e se projetar no seu filho, que era eu, esta realização. E isto não tem preço, não tem dinheiro que pague essa alegria. Claro, sem dúvida alguma. E assim, você nasceu, se criou, estudou em Fernandópolis? Não. Eu já com 6 anos de idade nós viemos para São Paulo, para a região do ABC, em São Paulo, São Bernardo do Campo, e ali eu comecei a estudar. A dificuldade, como eu disse, é de uma família simples, mas estudando e trilhando as escolas municipais, estaduais, eu fui criando a possibilidade de evolução, mas sempre comprometido com o meu objetivo. Este também é um grande foco. Por isso que essa palavra abençoada do pastor, ela toca de uma forma tão forte no íntimo da gente, porque aquelas pessoas que se assemelham a essa história que eu estou contando, que é a minha história de vida, ela é tão presente, ela é tão forte, em que em nenhum momento, através dessa resiliência que também eu tinha como objetivo, eu me desviava desse foco. Foi difícil? Nossa, com certeza. Foram muitas batalhas que eu tive que vencer. Muita necessidade. Muitas vezes eu ia para a faculdade só com o dinheiro do ônibus, não tinha como lanchar,
não tinha como comer absolutamente nada porque o meu dinheiro era contado. Mas também, chegando em casa, ao invés de dormir, eu ainda me debruçava sobre os livros e até 2, 3 horas da manhã estudando, repassando a matéria que eu tinha naquela noite, para que às 5 horas da manhã eu pudesse acordar, tomar banho e ir trabalhar. É uma vida muito sacrificante. E eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos jovens, se espelham nisso, porque não é fácil. Estudar no Brasil não é fácil. Mas como dizia um tio, o estudo ele é fundamental. Ele é imprescindível na vida das pessoas. E se você quer ser alguém, estude. Porque sem o estudo, as coisas serão muito piores ainda do que você imagina. E é isso que eu estimulo todo mundo, né? A estudar, a se evoluir e a se aperfeiçoar. Perfeito. Eu me lembrei aí numa época da minha vida que, não sei se você se recorda, havia uma espécie de um vestibulinho para o ginásio, antigo ginásio. É verdade. Tá? Você fazia a admissão, que era o 5º ano, e aí fazia um vestibulinho para o ginásio. E eu me lembro que nessa ocasião eu morava no Tatuapé, em São Paulo, e havia um vestibulinho para o Ginásio Industrial Estadual Getúlio Vargas, que depois mudou de nome para Martin Luther King. Você aprendia o ginásio, olha que interessante, e já aprendia uma profissão. Hoje virou um colégio técnico, né? Mas o fato interessante foi que no primeiro vestibulinho eu não passei. Porque você falou de estudar, de debruçar sobre o livro, eu creio que eu não levei muito a sério e acabei não passando. E aí pensei comigo, e agora, né? O que vai acontecer? E nessa ocasião, um fato que me emociona, a minha mãe, a gente também era de origem humilde, eu já contei aqui no primeiro episódio, ela foi lavar roupa para fora, porque ela disse assim, ó, você não vai ficar sem estudar. E ela pagou um colégio particular para o primeiro ano do ginásio, com o dinheiro que ela recebia de lavar a roupa para fora. Tá? Mas aquilo me machucou, de tal maneira que você podia ir prestar para o 2º ano somente. Era o primeiro e o 2º ano do ginásio. Eu falei assim, então agora eu tenho que resolver essa parada. E quando chegou nas proximidades, eu rachei o cano, como se costuma falar, de estudar e passei. E senti um alívio, né? Pensei comigo, agora minha mãe não precisa mais lavar roupa para poder sustentar meu estudo. Né? Então, os pais, como você citou, além de passar conceitos, princípios, valores, ética e moral para a gente, eles também acabam com suas ações mostrando o que são para a gente. Então, eles são o exemplo, o espelho para a gente. E a gente, de alguma forma ou de outra, acaba se espelhando na vida deles. Né? Mas parabéns pela sua história, muito bonito. Estou gostando de ouvir, não é? Mas, assim, durante esse período, você então só estudou? Como é que foi a sua vida nessa parte infanto-juvenil? Não. Como um menino da época, eu sempre fui apaixonado por futebol. E o meu sonho de garoto, de criança, era ser um jogador de futebol. Olha lá. Né? Totalmente diverso do pensamento de minha mãe. Né? E como bem falou o pastor Anderson, a mãe tem essa figura de leoa, não só a figura, é essa presença mesmo de leoa. O sonho de minha mãe era que na época eu trabalhasse no banco. Porque ela via aqueles meninos, aqueles rapazes vestidos de forma social, gravata, e ela imaginava que aquilo era um ambiente no qual eu, como filho dela, deveria estar. Então ela sempre trilhou, sempre trabalhou e sempre me direcionou no sentido, eu quero te ver trabalhando em um banco. E por ironia do destino, e sendo minha mãe, e amando o futebol, na ocasião,
eu estudava muito pequeno e eu ia treinar na várzea do meu bairro. Até que nós tivemos um convite, eu fui jogar um amistoso contra a Portuguesa de Desportos. E lá eu fiz um excelente jogo e recebi um convite. Quando eu cheguei em casa... Ganharam o jogo? Não, pelo contrário. Perdemos de 11-1. Nossa, mas foi uma experiência. Foi né? uma experiência inesquecível. Mas eu cheguei em casa com esse convite, tudo alegre, saltitante. Falei, poxa, recebi um convite e agora eu vou poder, quem sabe, treinar na Portuguesa de Desportos. Pois bem, chegando em casa, antes desse jogo, eu tinha prestado uma entrevista, que antes você passava por uma entrevista, um pequeno teste, na instituição Banco Bradesco S.A. E era o sonho de minha mãe. Chegando em casa com essa alegria de ter recebido, apesar de termos perdido, e do nosso time só teve 2 pessoas que teve esse convite, que foi eu e o goleiro, por incrível que pareça, de ir treinar na Portuguesa de Desportos. Mas, chegando em casa, eu me deparei com uma notícia um pouco triste da minha parte. Eu tinha passado e o banco tinha me chamado para trabalhar no Banco Bradesco. Para você ver como o mundo se encarrega dentro dos propósitos e sonhos das pessoas, mas também sempre, né, com um toque e um olhar de Deus. Às vezes você diz, poxa, mas tinha que acontecer agora? Será que este era o momento? Talvez nós possamos ter dúvidas, mas não existe dúvidas para o plano de Deus. Sandro, professor, eu acho essa parte muito importante. Eu tô muito grato pelo convidado hoje, né, pelo tema, por compartilhar a sua história, que tem sido uma lição de vida, de resiliência, persistência, foco e determinação. Num determinado momento onde nós estávamos ministrando, nós entendemos que provações, elas podem vir fantasiadas, mas são fantasiadas de bênçãos. As bênçãos estão escondidas nas provações, para falar da forma correta. Então, naquele momento nós não entendemos. E agora eu vejo o relato da sua história, e aí nós vamos, né, todos vão entender essa resiliência, essa persistência e perseverança sua, para quem você é hoje, tudo que você construiu nessa sua história. Esse momento, que naquele momento não estava realizando o seu sonho de ser jogador de futebol, estava realizando um sonho provável da sua mãe, né, que era o que ela almejava, mas que transformou no que você é hoje. É fantástico essa sua colocação, porque assim, parece que naquele momento, momentaneamente, o seu sonho estava indo por água abaixo. E estava acontecendo que aí também era uma alegria, o sonho da sua mãe, projeto de Deus. Não que o futebol não fosse, mas Deus já tinha projetado e ele precisa usar caminhos e meios para que as coisas comecem a se encaixar e aconteçam nas nossas vidas. Olha a história de José. Todas as adversidades, aconteceu tudo o que ele queria? Não. Você acha que ele queria ser vendido pelos irmãos? Queria ser que os irmãos mentissem pro pai que ele morreu? Que cair na cadeia sem dever nada? Até chegar onde ele chegou? Olha só as adversidades. Partindo de tudo isso, e o professor João fez uma pergunta legal e excelente, que foi a sua continuidade nos estudos, a sua formação. Aí você foi trabalhar no Banco Bradesco. Indo para o Banco Bradesco, foi aí que você começou a ir para a área que você é hoje? Você é contador, né? Isso, eu sou contador. Não foi daí, mas foi uma inspiração. Que coisa maluca, né? O senhor colocou de uma forma muito, muito verdadeira e muito propícia. Porque entrando no banco, eu tive essa frustração inicial. Porque eu imaginava um garoto, um sonho de ser jogador de futebol. Eu sempre amei. Qual menino que não queria ou não gosta de futebol?
né? Pelo menos na época era assim. Entrando no banco, eu comecei a ter uma inspiração em que eu comecei a descobrir em que o meu negócio era a área administrativa. Eu não sabia qual o caminho ainda, mas de uma forma muito precoce, porque naquela época nós podíamos trabalhar com 14 anos. E eu entrei no banco com 14 anos de idade, eu era office boy, né? E com 14 anos de idade eu comecei a imaginar como isso estava me atraindo. Mas eu sempre fui um amante do esporte. E aí eu comecei a tendenciar na área do esporte do Banco Bradesco. E aí eu participei de uma liga de competição de futsal, me dei bem, fiquei 1 ano jogando pelo Bradesco Seguros e depois voltei para a agência novamente, porque houve muitas mudanças na diretoria. E ali eu comecei a sentir uma coisa muito forte dentro de mim, porque eu comecei a tendenciar que eu não queria ser um engenheiro, ser um mecânico. Eu queria trabalhar numa área administrativa, numa área mais confortável. Me agradava essa ideia. E com 18 anos, quando eu completei 18 anos de idade, eu recebi minha primeira promoção. Virei chefe de seção no banco. Pensando no futuro e analisando o mercado, com 18 anos de idade, eu comecei a perceber que a instituição financeira me direcionava, sem sombra de dúvidas, na área administrativa. Trabalhar com 14 anos de idade não arrancou nenhum pedaço de mim. Simplesmente fortaleceu para que eu tivesse convicção do que eu queria fazer. E dentro desta convicção, hoje, nos moldes em que nós vemos hoje, eu vejo uma perca de tempo, uma política desnecessária em relação às oportunidades dos jovens poder buscar os seus sonhos, mas começar a tentar a descobrir do que eles de fato querem ser. E quando eles começam a descobrir como de fato eles querem ser, eles já começam a ter uma visão, uma conotação de mundo totalmente diferente. E dentro dessas coisas que aconteceu, eu tive uma terceira decisão muito importante. Com 21 anos eu fui promovido para gerente. Aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Porque no Brasil, infelizmente, naquela época, um país subdesenvolvido, a instituição financeira, enquanto ao mundo, sempre foi visto com muito bons olhos. E no Brasil era uma profissão específica, em que não se tinha oportunidade em outras áreas. E aí eu comecei a pensar, se eu viesse a me casar, ter filhos, como eu poderia sobreviver numa eventual demissão, estando com 35 anos num país onde se dá muitas oportunidades às pessoas acima de 35 anos. Pensando nisso, eu resolvi sair da instituição. Isso foi uma decisão muito dolorida para mim, mas pensando no amanhã. Mas isso só foi possível, professor e pastor, porque com 14 anos eu comecei a descobrir o que eu queria, a sentir o que eu queria. E hoje o que eu vejo, no momento de hoje, são jovens largados, sem oportunidades de poder se aprofundar e sem ter oportunidade de escolhas, porque essas escolhas começam a vir de uma forma muito tardia. Hoje, para você trabalhar, um jovem, para você trabalhar, tem que ter no mínimo 16 anos, porque senão não consegue mais trabalhar. Ou fazer um SESI com 15 anos, porque menos do que 15 anos o estatuto não permite que um jovem ou uma menina possa trabalhar. E trabalhar não só pela grandeza, mas ela ajuda a formar o caráter do indivíduo, mas também a fazer com que esse jovem comece a descobrir o que ele quer na sua vida. E isso
E eu aproveito o Café Gospel para deixar muito claro em que os nossos políticos deixam muito a desejar. Nesse sentido de políticas de construção de oportunidades para os nossos jovens. Você vê que é interessante, olha, isso me remete a um episódio importante na minha carreira. Durante um período eu trabalhei no Japão, fiz uma missão no Japão. Tá? E lá existe praticamente um plano de Estado voltado para esse tema que você está citando. Então era comum ver, mas comum mesmo, nas empresas, sejam ela montadora, metalúrgica, um pastifício, qualquer tipo de empresa, as escolas levarem as crianças para visitar a empresa. Então nós víamos lá a professora na frente, mais um coordenador, né? As crianças caminhando por um corredor. E era interessante porque elas ficavam curiosas. Então elas ficavam fazendo perguntas, né, do porquê de uma determinada máquina, por que um operador daquela máquina estava vestido daquela forma, usando um óculos de proteção, ora capacete. E olha só, bem no foco do que você está dizendo. Ali, essas crianças, com os seus 8, 9, 10 anos de idade, já começavam a direcionar o que ela queria ser no futuro. O que mais agradava a elas no futuro. Né? Então a gente percebe que, de uma forma ou de outra, havia um plano para que as crianças começassem a vislumbrar o que elas queriam para o seu futuro. Olha só que fantástico, né? Se o senhor me permite complementar e até a fala do Sandro, nessa questão da idade, me remete à minha história também. Que nós somos criados numa família simples, mas nós nunca passamos necessidade. Meu pai e minha mãe sempre foram muito batalhadores em nos dar condições para, né? Mas dentro das suas limitações. E eu lembro que quando eu tinha 14 anos, nós tínhamos aqui em Sorocaba, nós temos até agora, mas não é nos mesmos moldes, né? A Guarda Mirim de Sorocaba, que é essa instituição em diversas localidades, né? E eu lembro que quando eu estava com 13 anos para 14, minha mãe chegou para o meu pai e falou para ele, Jamil, coloca os meninos na Guarda Mirim de Sorocaba para eles aprenderem, né, uma profissão e dar um pouco mais de valor. E eu lembro que a fala do meu pai foi assim, falou, não, Cecília, enquanto eu puder sustentar os meninos e a Andréia, que era a minha irmã mais velha, eles vão só estudar. E depois eles se formam, o que nós não pudemos ter, a preocupação dos pais, né? Eles se formam e aí eles vão para o mercado de trabalho. Minha mãe, não. Jamil, pode até deixar a Andréia só estudando. Ela é menina, não tem problema. Mas os meninos, eles precisam. Nós não precisamos do dinheiro deles. Mas eles precisam entender de onde vem o seu dinheiro, o meu, e passar a dar valor para isso e construir uma profissão. E aí a minha mãe induziu meu pai a nos colocar, que eu agradeço até hoje, que Deus a tenha, minha mãezinha. Papai, um abraço, tá vivo, 85 anos. Meu pai Jamil, professor de tango, mais forte que eu. Deus abençoe, foi jogador de futebol, meu pai. Então, nos colocou na Guarda Mirim. E depois, na sua fala, né, que infelizmente os políticos que nós elegemos... E por que nós podemos discutir aqui esse assunto? Porque esse assunto parte de nós. Nós temos autoridade para isso, porque quem elege os políticos? Somos nós, claro. Não é? Então, nós os elegemos, então nós somos capacitados a entender e discutir esse assunto, porque nós os elegemos para atender este assunto. E aí colocam algumas leis limitando a idade, menor idade, etc. Viu? Eu estou aqui hoje. Agradeço a Deus para minha mamãe ter colocado a gente na Guarda Mirim. A Guarda Mirim de Sorocaba, aquele abraço para vocês da Guarda Mirim, que ela criou o meu caráter profissional de homem e me fez tomar o rumo da profissão, assim como você começou jovem, né? Eu deveria ter uns 12 anos de idade, quando eu fiz o que o senhor acabou de falar também, nas escolas tinha um teste vocacional.
Teste vocacional. Eu fiz o teste vocacional para entender qual era a minha vocação. As escolas nessa época nos Eles levavam... falaram que seria pastor? Naquele momento ainda não. Mas tinha uma tendência. E aí, eu fiz o teste vocacional, mas nessa época da escola, olha só que fantástico. Ô, prefeito, quero lembrar você, ó, já que voltou os trem, começa a levar as escolas de novo. Eu tinha 7 aninhos de idade, 8 anos, andei na Maria Fumaça, né, fazia uma trajetória daqui para Mairim, que levava a gente para passear, levava a gente visitar as empresas. Uhum. Faziam aquelas feiras, como que se chama? Feira empresarial? É isso? Era algo assim. Isso, nas escolas, profissional. Profissional. Feira profissional. Tinham diversas profissões para que a gente tomasse conhecimento. Nós visitávamos alguma empresa, levava a gente para visitar a Coca-Cola, Fepasa, o SAI e o trabalho, né, a minha visão. Sim. Ele é tão importante na vida do ser humano que quando a gente vai nos eventos, entra uma pessoa que as pessoas não conheçam ainda, né? Quem é ele? E a segunda pergunta, o que ele faz? Olha só que fantástico. De tão importante que é o trabalho na vida de todo ser humano. Então, voltando na história aqui que está muito interessante, né? Por que não começar desde a tenra idade a mostrar as possibilidades, queira ou não, é um teste vocacional. Exatamente. Correto? Ao vivo e a cores. Então as crianças têm essa oportunidade de visitar as empresas, de conhecer determinadas profissões e se encontrar. E, de repente, até se encontrar mesmo como um jogador de futebol, ou coisa parecida, né? Inclusive, eu tenho muitos sonhos. De novo, remetendo essa palavra que para mim foi extremamente impactante. Eu tenho muitos sonhos. Vários deles eu não invento a roda, né? Mas eu diria para vocês em que seria uma situação de retrô. Por exemplo, eu me lembro, como eu sempre fui muito apaixonado por esporte, eu me lembro que no ginásio tinha aquelas disputas escolares, né? Aquelas competições de jogos de xadrez, e era muito comum na nossa época. E eu sinto essa necessidade muito grande de poder ver isso, que era bom, porque aproximava a família para com seus filhos, dentro de uma sociedade. Como eu sinto muita falta dos encontros de jovens nas igrejas. Desenvolvia o espírito de comunidade, de participação, de equipe. Exatamente. Existe muita coisa maravilhosa que se perdeu ao tempo ou foi deixando de lado, em que nunca deveria ter saído dos nossos currículos como indivíduos. Nós deveríamos prevalecer ou tentarmos resgatar isso. Era muito gostoso na época. Eu me lembro. As festas juninas que nós tínhamos, as danças, porque isso remete à cultura. E a cultura é a nossa identidade do que éramos para o que nós somos. E o estudo é o que nos liga para o que nós queremos ser. Sem dúvida. A gente aprendia a respeitar a nossa vez, Exatamente. Respeitar o próximo. Agora é sua vez, eu vou esperar. Sabe o que eu vejo? Disciplina. Sabe o que eu vejo nessa nossa conversa? Se os senhores me permitem, nós estamos denunciando, entregando a nossa idade, né? Mas olha só, que eu acho importante, mesmo assim... Tem um pouco mais de 30. Não é? Então. Ainda bem que eu tenho só 22. Então, mas eu acho muito legal isso, é importante, porque assim, olha só, esse é um ponto fundamental, que foi a sua fala, Sandra, agora. As pessoas foram se perdendo do princípio de família, coletividade. Isso, porque ó, eu deixo sempre claro aqui o que é o Café Gospel. O Café Gospel é um ministério onde ministra o reino de Deus com princípios. Mas princípios do quê? Você acabou de relatar. Princípio de história, de família, de comportamento, moral, de ética, de caráter, de moral. Então, tudo isso que nós acabamos de falar agora e relatamos da sua história, e você vem conduzindo, né, falando da sua história, que tem um grande exemplo, é exatamente isso. Ética, caráter, moral,
família. Hoje nós vemos perdido, muitas vezes, o respeito dos filhos pelos pais, os pais em projetar uma história dos filhos, né? Nós vemos perdido muitas coisas que deveriam continuar e transformar os homens que nós somos hoje, que estamos aqui sentados aqui compartilhando com vocês. E me ocorre uma pergunta crucial para você, Sandro. Você vê esperança em algo melhor no nosso Brasil? Bom, eu vou ser exatamente como as pessoas me conhecem. Eu só consigo ver esperança se nós mudarmos esse cenário político que aí está. Porque senão a nossa juventude está fardada a uma falência intelectual. Infelizmente, o que nós temos de ensino hoje é absurdamente pobre em relação ao nosso ensino. A oportunidade que nós tínhamos, como era dada a matéria, o respeito para que nós tínhamos para com a nossa pátria e para com os nossos professores. Hoje eu não consigo ver na instituição um local de ensinamento. O que eu vejo é um cenário de completo desrespeito para com o ensinador, que na minha época era tão gostoso chegar no final do ano, a gente levar um presente, porque nós compartilhávamos um ano de aprendizado com o professor ou com a professora. Hoje o que nós vemos através da mídia são alunos agredindo, ofendendo. Nós estamos falando... A professora era um ídolo, um ícone. Você lembra, aproveitando, o senhor deve lembrar o nome da sua professora lá atrás. Não lembro. Não lembra? Eu lembro também da minha professora. Eu era apaixonado por ela. Hoje, se nós perguntarmos para algum adolescente, para algum jovem ou alguma criança mesmo, ela nem lembra o nome mais do professor. Tamanho é o respeito do professor. Nós vamos lá para a cultura, que eu sou um admirador, assim, ferrenho da cultura japonesa. Amo de paixão a cultura japonesa. Eu lembro que eu era criança, eu gostava de assistir nos domingos o Pop Show. Acordava cedinho da manhã para assistir com meu pai Leandro Boldrin e depois o Pop Show, que era um show no Japão, você entendeu? Das crianças. E eu lembro disso, que no Japão o professor ele é tratado com tão respeito e admiração como um imperador. Porque olha só, tudo que nós somos hoje passou pela mão de um professor. Então o médico, ele precisou do quê para ser médico? Um professor. O dentista. Do pai, da mãe. O advogado. Pai da mãe. Família professor. E o professor. Todos Família e o professor. Se hoje eu estou aqui, se eu estou pastor, eu gosto sempre de salientar isso, eu não sou pastor, eu estou pastor porque o ministério é de Deus. Enquanto eu permanecer na sua presença, fiel e resiliente e perseverante. E para eu chegar aqui hoje, eu precisei de um professor no meu bacharel de teologia, para hoje ser um teólogo e também ser um professor para dar continuidade ao processo. Sem dúvida. Então, tudo é um processo. Família, instituição, núcleo de formação, Deus, família e o professor. Então vamos lá. Nosso primeiro professor e professora, o pai e a mãe. Sim. Tá? Queira ou não, foram os nossos primeiros professores. Depois, evidentemente, na escola. E eu me lembro de muitos deles, né? A professora Terezinha e a professora Criselda. Eram duas pessoas que eu tinha, desde pequeno, muita admiração, respeitava e transportei isso o resto. Lembro da figura delas até hoje. Esqueci de muita coisa na vida, mas não lembro dos conceitos, porque além da matéria, elas também ensinavam disciplina, respeito, cordialidade, respeitar um ao outro. Era impressionante. Mesmo porque, professor, eu gostaria de deixar isso aqui registrado entre a gente, porque nós estamos hoje numa época muito mais avançada do que éramos na nossa época. Porém, o que eu vejo assim de uma forma absurdamente engrandecedora é que mesmo estando numa época muito além do que aquela
que nós vivimos e fomos educados, a forma de educação, ela se deteriorou de uma forma absurda ao longo do tempo. Não é que eu seja a favor de agressões, espancamento, sou absolutamente contra isso. Pelo contrário, eu luto para que isso não aconteça, porque uma família, um núcleo familiar é feito de amor e respeito. Sim. Porém, a educação, ela tem que estar presente nas pessoas, porque uma sociedade que não tem limite é para onde nós estamos, talvez, nos direcionando. E isso me preocupa muito como cidadão, até para que a presença dos meus netos e até dos meus filhos, dentro desse contexto, através da segurança. Porque a educação ela é tamanha essencial como a saúde, como a segurança, mas tem uma outra coisa que nós esquecemos, e talvez por essa linha é o que as coisas muito bacanas, muito legais, como os jovens dizem, muito supimpa, foi ficando de lado. A gente vê na história muitas civilizações, muitos países que sobreviveram à tempestade, maremoto, terremoto, mas muitos não sobreviveram à falta de organização, de disciplina, de respeito mútuo, né? Como podemos dizer, faliram, sumiram da existência civilizações foram quase extintas, sim, mas através da sua cultura elas se fortaleceram e hoje são grandes potências no mundo. Sim. Nós nunca podemos deixar ou esquecer que a cultura ela é parte integrante na formação do indivíduo. Claro. Por isso que eu defendo a cultura como um todo, não só através de pintura, não através só de teatro, música, mas a cultura como um todo ela é extremamente importante para prevalecer a contagem de histórias, sim, que é a nossa origem. Olha só, aí eu quero que vocês me ajudem. Aristóteles era da onde? Grécia. Platão. Também. Então, olha só, olha que fantástico. E é um país que existe, subsiste e mantém a história até hoje. Até hoje. As pessoas vão viajar para a Grécia, né? Para conhecer, não só ver a história propriamente dita, que, né, aqueles prédios antigos, mas para ver tudo aquilo que nós aprendemos nas faculdades. E aí, aproveitando, e eu quero mais uma vez, quero agradecer, estou muito feliz, muito feliz por esse episódio 3, pela sua presença aqui, Sandro, e eu entendo que um programa é muito pouco para a gente conversar, né? Sobre os assuntos que nós estamos conversando. Ainda eu tenho certeza que o conteúdo que o Sandro tem, assim como o professor João tem, e eu acredito ser muito importante a gente fazer esse link de parceria Café Gospel, você rumo ao sucesso, que nós estamos caminhando, preparando todo, né, o material para alcançar cada um de vocês, para dar formação, treinamento. É isso, professor? Sim. E já estender esse convite para o Sandro, eu sei que tem uma agenda repleta, mas que a gente possa dar continuidade num próximo episódio para conversar um pouco mais, para entender um pouco mais da sua profissão, da sua formação, por onde você andou, as empresas que participou, todo o seu conteúdo, mas todo esse conteúdo de vivência que eu vejo aqui hoje nesse episódio está sendo, assim, uma aula de aprendizado, uma aula de perseverança, uma aula de persistência, uma aula de realização de sonhos. Constância, né? De propósito. Isso, não é? E eu acredito que esse é o conteúdo, esse é o caminho nosso, como o Café Gospel, né? É levar às pessoas motivação, entender nas histórias reais que é possível, que devemos persistir, perseverar e continuar. Então, eu gostaria de, nesse momento, deixar aí
as suas considerações finais, Sandro. É uma pena, né? Tá terminando. Eu gostaria de conversar muito mais. O Sandro, vocês já viram, né? Um conteúdo gigante aí. Convidá-lo para um próximo episódio para que a gente dê continuidade e fale um pouco mais de assuntos. Assuntos do cotidiano, igual nós estamos discutindo aqui hoje, né? Dar continuidade a você rumo ao sucesso, entendermos o que é, os projetos, trazer o Sandro próximo de nós. Não tem como escapar agora, Sandro. Trazer você próximo de nós, junto ao projeto Você Rumo ao Sucesso, mais o conteúdo que o Sandro tem. Eu quero que vocês saibam que o Sandro é palestrante, é conferencista, de tudo isso que ele está falando aqui, ele tem muito mais, e você precisa conhecer. Então eu quero que você deixe para nós as suas considerações finais, um conselho a todos que acompanham o Café Gospel, os jovens, os pais, porque o sonho é o combustível das nossas vidas. Se um dia, qualquer um de vocês, eu ou nós, deixarmos de sonhar, nós deixamos de viver. Sim. Muitos sonhos, por falta de persistência, resiliência, estão hoje lá na saudade, consolação, no Pax, no memorial. Então, vamos ser persistentes e resilientes para que não se acabem lá grandes sonhadores e sonhos, mas eles se realizem trazendo exemplo para as outras pessoas. Deixa para nós as suas considerações finais e eu quero, desde já, agradecer do fundo do meu coração, imensamente, a sua presença, né, essa participação pequena, mas nós vamos dar continuidade. Tudo bem, professor? Claro. Será para mim uma honra estar presente. E agradeço o convite. E saiba que a alegria é recíproca. Estar rodeados de pessoas em que nós possamos ter a liberdade de poder falar aquilo que vivemos ao longo do tempo e um pouco da nossa experiência. E aproveitando o sucesso, o sonho é uma válvula propulsora do sucesso. Quando deixamos de sonhar naquilo que nós queremos e desejamos para a nossa vida, o insucesso se apodera. Então, nunca deixe de sonhar, porque o sonhar é o alimento que faz com que possamos não só realizar aquilo que queremos, mas onde nós possamos chegar dentro dos nossos objetivos. Eu agradeço imensamente ao convite. Nós é que te agradecemos. Eu quero agradecer a audiência, a equipe, que me deixou extremamente à vontade, principalmente vocês, que me deixaram extremamente à vontade, e ter a liberdade de poder fazer com que essas pessoas possam estar nos ouvindo um pouco do que é bom. Porque hoje em dia nós vivemos muita coisa ruim e estamos carentes de podermos beber, nos alimentar de coisas boas. E eu fico muito honrado e agradecido. Do fundo do coração. Muito obrigado. Obrigado. E aí, professor? O que o senhor tem para falar para os nossos ouvintes? Eu diria que o dia de hoje ultrapassou a expectativa, foi muito bom, foi muito prazeroso, foi descontraído. Nós pudemos conhecer um pouquinho da vida de quem é o Sandro como pessoa. Como eu já disse no início, né, conheço você profissionalmente falando. E quero parabenizar pela sua história. Estou ansioso pelo próximo. Tá? E, mais uma vez, agradecer ao pastor Anderson, que abriu essa oportunidade dentro do espaço do Café Gospel, e toda a equipe aqui presente. Tá bom? Obrigado, até uma próxima. E vocês não imaginam a minha felicidade. Minha felicidade é de estar aqui com vocês. Minha felicidade é de agradecer o professor João, que tem nos presenteado a cada novo episódio, com conhecimento, com a construção do Você Rumo ao Sucesso. Posso fazer uma descontração? Claro, claro. Tem uma brincadeira que diz assim: jamais desista do seu sonho. Se você não encontrar nessa padaria, vai até a próxima. Ó, eu avisei vocês. Ele tá se soltando um pouquinho mais agora. Piadista. Agora fiquei perdido. Mas é bom, viu? Então. Vai na próxima padaria. Gente, ó, momento de descontração. Café Gospel também é isso. Palavra, seriedade, ordem e decência.
E eu quero agradecer ao Sandro César, que nos prestigiou, né, com esse curto espaço de tempo, mas nós teremos próximos episódios com a sua presença, a sua história e os seus conselhos. Quero agradecer a toda a nossa equipe técnica, né? Gabriel, Matheus, Júnior, que vocês não têm ideia o que esse pessoal faz da Produtora Única para fazer com que o Café Gospel chegue até você. Essa qualidade, esse cuidado, esse carinho que esses meninos têm com a gente. Produção, Deus abençoe vocês, muito obrigado. A realização de tudo isso, eu tenho certeza que o nosso Deus poderoso e grandão vai abençoar a cada um de vocês poderosamente em dobro. A cada um de vocês, nossos convidados, e você em casa. Que o nosso Deus, eterno, poderoso e grandão, ele abençoe a cada um de vocês. E mais uma vez, eu aguardo vocês. Curta, comente e compartilhe. O Café Gospel é reino de Deus e propósito. Deus abençoe a cada um de vocês.